Estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado de Marcel Martins iremos trazer as informações de mercado financeiro que vão impactar você e seus investimentos nesta terça-feira, dia 31 de outubro de 2023, último dia útil do mês de outubro. Então já vai na largada, você que opera os mercados contratos, que os contratos de dólar futuro, já muda a letra aí, porque o dólar ele tem uma regra de todo final ou todo dia último ele troca o vencimento. Então hoje já entra o vencimento longo e depois aí o Marcel dentro da plataforma já caça para nós aí qual que é o vencimento novo do dólar, né? Último dia útil, como eu falei, do mês de outubro, que promete pelo menos não deixar saudade, já que nosso mercado não conseguiu acompanhar os movimentos positivos das bolsas lá fora, que também não foram lá essas coisas, mas o momento em que as bolsas ameaçavam uma leve recuperação, nosso mercado penava com os discursos políticos aqui no Brasil, impedindo aí o movimento de uma alta. Tivemos 2 dias com viés negativo, propriamente onde a Bolsa descolou dos movimentos internacionais, dólar com alta, Bolsa em queda. Após sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprometer a meta fiscal brasileira, literalmente aí dizendo que o déficit zero não é prioridade, pelo menos ao seu ponto de vista, e ontem corroborou com o discurso catastrófico do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que no português, claro, não falou lé concré, essa é a grande verdade, aonde Fernando Haddad não disse e nem disse nada, ficou muito em cima do muro, e aí o mercado financeiro acabou interpretando isso, ou continua interpretando isso um pouco confuso, já que então ele não desistiu do déficit zero, do tão sonhado déficit zero. Resumindo, para você telespectador que nos acompanha e que também se interessa por mercado financeiro, é a seguinte condição: o presidente Lula foi muito claro em relação a não comprometer os gastos, né, aonde das reformas, construções, aonde ele acredita, e ataca aonde justamente nas receitas. Então a conta acaba não fechando nunca. Ou seja, não vai parar de gastar e da onde virão as receitas? Essa é a grande pergunta do mercado financeiro e é uma pergunta que já pairava o ano inteiro, porque até então, né, era uma utopia o plano arcabouço em que foi apresentado e que vem se arrastando com outras prioridades, né, que o governo acabou se estendendo entre a CPI do 8 de janeiro, enfim, muitas coisas ali que o mercado acabou esperando de forma paciente, bem intencionado, mas agora a coisa vai se apertando e o dinheiro do estrangeiro acaba não vindo para o Brasil por conta desse compromisso fiscal que passa a não existir. Essas notícias a gente vai repercutir mais ainda durante a programação aqui do pré-market. Também a gente vai falar dos mercados, da agenda do dia, abertura de dólar, de índice, enfim, muita coisa aí. O mercado está só começando, então já vai se ajeitando aí. Você pega o seu cafezinho, vai acordando, porque a informação você vai receber a partir de agora. E eu estou aqui com ele, Marcel Martins. Marcel, bom dia. Marcel, até pegar um fôlego aqui e ligar a tela aqui atrás. A tela aqui já mostra ontem o comportamento da nossa bolsa. E lembrando que ontem os mercados internacionais operaram com uma alta, né? Operaram com alta, com viés otimista e perdemos o fio da meada mais uma vez. E ontem foi por conta do Haddad, que até se irritou na coletiva quando o repórter perguntava sobre os próximos passos da meta fiscal brasileira. Bom dia, Marco. Bom dia, telespectadores. Pois é, a Haddad saiu andando e deixou as pessoas meio sem entender. E o mercado ficou bastante voltado nisto. Apesar de números
mistos na parte do mundo em relação às bolsas, a gente não teve o mesmo desempenho, né, Marco? Aqui no Brasil, a bolsa chegou a cair um pouco mais de 1%, a gente perdeu pontos importantes. Lá fora andou um pouco melhor, Estados Unidos, o composto asiático, hoje já fez um movimento inverso, a gente vai falar aqui no programa, mas infelizmente o discurso não foi com tons bons ontem, né? O investidor ficou um pouco em cima do muro ali com receio de ficar postergando essa questão de meta fiscal para o ano que vem e acabou que jogou mais um balde de água fria no mercado que chegou a cair 1,1, 1,02 ontem, Marco. Agora, ver como é que os mercados vão abrir aqui no Brasil. A gente teve Ásia também bastante ruim nessa madrugada. Parece que o CPI veio abaixo do esperado. PMI, perdão. O composto europeu, zona do euro, um pouco melhor por conta de inflação um pouco mais arrefecida. E aqui no Brasil, por mais que nós tenhamos amanhã divulgação de taxa de juros, o investidor ele ainda fica bastante atento nessa questão de discursos e falas do governo. Como o Marcel já disse, então, já trouxe essa informação. Estava me secando aqui, Marcel, que eu derrubei água aqui, virou uma piscina aqui, olha. Daqui a pouco eu limpo isso aqui, olha. Eu não sei nem como é que eu vou mexer no computador aqui. Mas vamos lá. Ô, Marcel, você falou das bolsas lá na Ásia, do PMI na China. Na verdade, as bolsas da Ásia fecharam realmente em queda, como o Marcel falou, com exceção de Tóquio, onde o Banco Central manteve inalterada a sua política de juros por lá, né? Então, a ultra acomodativa. Houve um leve ajuste nos termos do controle dos rendimentos dos juros longos, né? O teto que subiu de 0,5% para 1% em julho, agora é chamado de ponto de referência, segundo pesquisas da Reuters, né? 2/3 dos economistas entrevistados esperavam que a política de juros negativos do BOJ, o Banco Central japonês, seja encerrada ano que vem. A Bolsa de Xangai interrompeu a sequência, né, de 5 altas e foi seguida pelos demais mercados após contração inesperada, digamos assim, da atividade industrial da medida oficial do Departamento Nacional de Estatísticas. A leitura de Caixin sairá hoje à noite, né, às 22h45. O PMI de serviços veio abaixo do previsto, mas ainda acima da zona de expansão do ritmo. Para você entender, o ponto base são 50 pontos, 50 pontos. Ela veio acima de 50 pontos, ou seja, ela veio acima de uma base indicando que ainda existe um ritmo de expansão, só que mais lento, porque veio abaixo desses 50 pontos. Para a gente ser extremamente cirúrgico e específico, meu querido telespectador e Marcel, eu vou pegar esse número aqui, ó, na ponta aqui, olha, né? Vamos pegar a agenda de ontem do PMI. De lá era esperado uma projeção de 51,8. Veio 50,6, ou seja, acima de 50 pontos, porque quando tem abaixo de 50 pontos, 49,8, 48, 47, significa uma retração. Os 50 pontos acima é uma expansão. Então veio 50,6, é ainda uma expansão. Porém, a expectativa era 51,8, só que veio 50,6, mostrando uma contração aí, né, nesse indicador. E isso fez com que as bolsas da Ásia fechassem em queda. Então a gente tem, nesse momento, as bolsas asiáticas que já fecharam por lá, Kospi na Coreia, uma queda de 1,41%. O índice Nikkei fechou com uma alta de 0,60%, Hang Seng uma pancada de 1,79%, aliás, Hang Seng, hein? As bolsas oscilam bastante por lá, viu, Marcelo? É um para lá, 2 para cá, é brincadeira, volatilidade na veia. Xangai com uma queda de 0,09%. Bom, Marcelo, PMI da China, a gente tem hoje também, já vai falar na agenda do dia, temos o indicador, que é justamente também o PMI da indústria industrial de Caixin, que vai sair hoje às 22h45. A projeção ainda é uma expansão, 50,8,
a projeção do mercado, porém, acima do anterior, que era 50,6, né? Então a gente tem aí o mercado da China lentamente tentando mostrar uma leve expansão e que podemos esperar para hoje à noite com esse PMI de Caixin. Pois é, Marco. Esse número ele não pode vir abaixo da expectativa, né? A gente vê o impacto que houve. Amanhã é outra derrocada. Exatamente. A gente já viu o impacto nessa madrugada do composto asiático. 1,5% de queda, uma bolsa, 1,70% outra. Esse próximo dado, se for uma dobradinha ruim, a gente pode esperar, o investidor pode se atentar aí no composto, que tem mais água para correr. E uma vez que China toma essas porradas, o Brasil sente na veia, né? A gente fala bastante aqui no programa sobre essa conjuntura e ligação das bolsas, né? Que uma chama a outra. O Brasil está dormindo, a gente fica de olho na Ásia, depois abre a Europa, Estados Unidos e fica nessa cirandinha, né? Nessa roda. E o investidor deve ficar atento a esses números que sairão às 22 horas e... Marco? 22h45. 22h45 da Eu noite. pretendo estar dormindo hoje, esse horário. Exatamente. Então, na verdade, hoje é aula no IBMEC, cara. Mas eu vou estar chegando em casa já para dormir, viu? Vai colocar o despertador para... O pessoal manda mensagem para mim no WhatsApp ontem, 9 da noite. Não acredito, eu estou dormindo 9 da noite, cara. Corta 5h30, não tem como, né? Pois é. E você acha que eu estou com essa pele maravilhosa, bonito, com essa feição jovem aqui de graça? Dorme cedo, senão não dá, né, Marcelo? Se tiver uma vida igual a sua, que chegar todo dia 2 da manhã em casa, eu tô lascado. Aí não dá. E é isso, a gente fica de olho, né, nesse dado. A gente vem salientando e reforçando aqui no programa a importância do telespectador, quem está começando agora, de acompanhar de perto, né, marcar, arrisca a agenda macroeconômica, não leva 1 minuto, é segundo, é só ficar de olho ali no ponteiro e entender o dado e ir aprendendo a absorver o impacto da notícia, porque se esse dado de hoje vier ruim, a gente tem mais uma dobradinha aí de queda no composto, isso aí vai retrair com certeza as demais bolsas. Exatamente, Marcelo, exatamente. Aliás, eu fico numa curiosidade danada, né, de conhecer as pessoas que estão nos assistindo, ver quem que nós estamos alcançando. Eu até estava conversando com o Júnior aqui de manhã, de a gente tentar montar alguma coisa, um mecanismo, né, para que a gente tenha esse contato diretamente com quem está assistindo, porque a gente está na casa, através das TVs a cabos aí, né, da Vivo quanto da Claro, também tem a transmissão do BMC via YouTube, tem dentro da plataforma Profit, ou seja, é uma galera que a gente está alcançando para falar de investimento, né, e eu gostaria muito de entender um pouco, né, a cabeça da turma ali, de como a gente pode também, de uma certa forma, preparar um programa melhor, né, para que todos tenham um bom conhecimento, uma boa informação, porque esse é o nosso propósito, né, Marcelo? A gente está aqui todo dia justamente para falar, né, de mercado financeiro de forma mais simples para a turma. Espero que a gente esteja conseguindo, mas é claro, é sempre bom ter um parâmetro, né? E ninguém cresce, não. Eu, pelo menos, acho que ninguém cresce só com like e tapa nas costas, não. Pelo contrário, a gente cresce tomando pancada e de uma certa forma sendo criticado, né, para poder arrumar e melhorar as coisas. Mas enfim. Segue o barco, não sei nem porque eu falei isso, Marcelo, eu tô doidão hoje, viu? Hoje eu já tô com a cabeça, já tô aqui, ó, eu tenho que a gente falar coisa já pensando em outra coisa que tem que falar. Filosofando. Filosofando, porque eu já ia falar da Europa, gente. Ó, os principais mercados europeus sobem em bloco, né, no último dia de outubro. A gente tem aí balanços importantes, positivos, que aceleraram os ganhos logo após a divulgação da prévia do PIB da zona do euro no terceiro trimestre e da inflação de outubro. O PIB da França, por exemplo, superou as expectativas, ou seja, estão vendendo bastante croissant lá. Já o da Itália, não estão vendendo muito macarrão não, Marcelo. Marcelo, decepcionou da Itália, lá o PIB da Itália decepcionou. Já o petróleo está ensaiando uma recuperação e o minério de ferro, né, está trabalhando aí com preço um pouco acima da estabilidade, dando fôlego e tentando mostrar uma recuperação chinesa. E a gente tem os juros longos de Nova York dando uma trégua para o mercado financeiro e trabalhando em queda nessa manhã, né? Então, a gente teve divulgação, por exemplo, a gente espera a divulgação, dados importantes ao longo do dia, a gente vai passar a agenda para você, como entre elas o PMI de Caixin e também o PMI nos Estados Unidos. Mas
A gente teve divulgação de balanços de empresas da Embev, por exemplo, avançava mais de 3% lá na Bolsa de Bruxelas. A Cassino também, operando com uma alta de 0,88% na Bolsa de Paris. E a petroleira BR também caía um pouco mais de 4%. Então, com esses balanços mistos na zona da Europa, a gente tem a seguinte situação, a seguinte condição na cotação das bolsas europeias, como eu disse, que operam em alta. DAX na Alemanha, 0,50%, mesmo com o PIB abaixo da expectativa. CAC na França sobe. Eu acho, Marco, que já fica... PNC News. Informação que gera valor. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Olá pessoal, sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? Você sabia que o Brasil é o país que mais gasta com eleições e partidos no mundo? O gasto anual do país é 2,5 vezes maior que o valor do segundo colocado na lista. O Brasil tem um gasto de mais de 789 milhões de dólares por ano, seguido do México com 307 milhões. É o que mostra o levantamento baseado em dados do IMPA, do Banco Mundial e também do TSE. Além disso, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de países com maior número de partidos políticos. 32 é o número de partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso deixa o Brasil atrás somente da Índia, que tem 36 partidos. Fora isso, o Brasil também é o país que mais gasta com parlamentares, com um custo médio de 5 milhões de dólares por ano. E o gasto por parlamentar de cerca de 528 vezes mais do que a renda média da população. Esse número é 2 vezes maior que o do segundo colocado, a Argentina,
com um gasto de 228 vezes a mais do que a renda média da população. Vale lembrar que em 2022 foi aprovada uma lei que aumenta ainda mais o fundo eleitoral. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui com o Pré-Market. Eu sou Marco Prado e o Marcel Martins estava falando justamente para nós aqui, repercutindo os balanços dessas empresas como a Cassino, né, e a Ambev lá na Europa, que vieram até que um pouco otimista e as ações por lá estavam subindo. E também já, né, podemos já, Marcel, até falar dessas ações aqui na Bolsa Brasileira que o investidor pode aguardar aí em relação ao balanço da Ambev, que veio também, do Pão de Açúcar com a Ambev. Então, queria que você desse uma pincelada, Marcel, nesse tema dessas ações, por favor. Vamos lá. Eu vou abrir o gráfico das duas aqui, Marco, da Ambev, a BEV3, para o investidor que quiser acompanhar ela na sua plataforma, Ambev IPCAR. Está na tela já aqui, compartilhado um gráfico de 15 minutos. Tá? O gráfico pode ir tranquilo. O gráfico está carregando. Vamos lá. Serviu, dica valiosa que você compartilhou conosco, telespectador, Marco, sobre esses grupos que detêm as ações das respectivas empresas. Quiser voltar para cá, Gabrielzinho, pode voltar que eu já coloco o gráfico na tela aqui. Pão de Açúcar e Ambev. Né? Pão de Açúcar e Ambev, que reportaram balanços um pouco contrário um do outro. O Pão de Açúcar apresentou um balanço ruim, negativo, porém com crescimento comparado ao mesmo período do ano passado. A gente vai começar aqui por PECAR3, é o ticker do Pão de Açúcar. Cassino já subiu um pouquinho na Bolsa da Europa, França, que é o grupo que é dono das ações e da companhia Pão de Açúcar. Isso já serve de termômetro para a gente balizar um pouco a abertura das ações hoje. Fez um fundo importante e interessante nos R$ 3,25, o setor de varejo que vem tomando uns tapas a cada trimestre que passa, não vemos melhora. Papel derrocou dos R$ 4,00 direto para os R$ 3,25 e estacionou ontem a R$ 3,36. Hoje o investidor deve esperar uma leve alta das ações, mesmo que o balanço tenha vindo com 1,2 bilhão de dívida. Ainda assim a empresa cresceu comparado ao ano passado. E a Ambev também fez um fundo interessante na região dos 12,27, lembrando que ela já esteve melhor. Recentemente aqui no programa, Marco, a gente falou um pouquinho do papel, que estacionou por muito tempo acima dos R$ 13,00, perdeu a região dos 13 e veio até 12,28. Ontem no pregão do dia 30, apesar de queda de 1% do índice, a gente flagrou as ações da Ambev num gráfico de 15 minutos, estacionando a 12,34. Então, você falou, Marcel, desculpa, eu estava te cortar, pode continuar detendo, Marcel, mesmo? Eu estava pescando aqui as informações. Você está falando do balanço da Ambev, que já saiu o balanço da Ambev, né? Sim. Tranquilo, continua, perdão. Desculpa. Sim, ambos os balanços já foram divulgados, tá, Marco? E como lá na Europa subiram esses papéis, empresas que detêm essas ações, no caso a Cassino, dona do Pão de Açúcar, e as ações da Ambev lá fora subiram um pouquinho, a gente pode aproveitar o gancho e pegar como dica na abertura de hoje. Então acho que ambos os papéis hoje, no pregão do dia 31, possam abrir levemente em alta. Beleza, maravilha. Lembrando que daqui a pouco o Eduardo Boixá está com a gente aqui, até me chamou no privado aqui, falou, já estou sentado na cadeira aqui, se quiser me chamar aqui, então Gabrielzinho, Boixá já está no radar ali, vai entrar daqui a pouco para comentar com a gente o mercado financeiro. Já está no jeito, já. Os caras aqui são ligeiríssimos demais. O que vai rolar hoje, né? Qual é a agenda do dia que nós temos para hoje? A gente tem, como o Marcel já passou, o balanço da Ambev ali, que veio, né? A gente tem também, antes da abertura do mercado, deve estar saindo aqui, eu já vou pescando aqui para o pessoal, entre
a Raia Drogasil, né? A gente tem, após o fechamento do mercado, a Telefônica Brasil, da Vivo, no caso, após o fechamento do mercado. Na agenda do dia continua persistindo aí, a gente tem 9 horas o PNAD que marca o setor de empregos do Brasil, né? O cadastro, na verdade, de desemprego no Brasil, o PNAD. Aí às 10 horas, hoje, pessoal, 10 horas da manhã, a gente tem uma reunião sobre a meta fiscal entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Arthur Lira e líderes da base na Câmara. Isso vai acontecer às 10 horas da manhã. Então segura a peruca aí, porque depois dessa reunião, se tiver alguma entrevista no meio do caminho, dependendo do que falar, o mercado pode interpretar ser mais indigesto. E em cima dessa reunião, sobre essa reunião e em cima dessa questão fiscal que conturbou nossa Bolsa ontem, sexta-feira, eu já quero convidar para falar desse tema Eduardo Boixá, diretamente de Floripa, com o seu visual olhando o mar aí na Praia da Joaquina. Bom dia, meu querido Eduardo, bom dia, tudo bem? Queria que você chegasse falando, Edu, o que está acontecendo, cara? Brasília não dá folga para nós, é isso? Bom dia, Marco, bom dia, Marcel, bom dia a todo mundo que está assistindo o programa aí. Boa terça-feira para todos. Cara, nenhuma novidade, né? Estava na cara que isso em algum momento ia acontecer, né? O PT não tem, né, um histórico de apreço às contas públicas, né? Em algum momento essa corda ia arrebentar, demorou até para arrebentar de maneira, demorou até bastante tempo. Enfim, vamos ver quais serão os desdobramentos a partir de agora. Mas, ô Edu, ontem a entrevista coletiva lá, como é que a gente pode chamar, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela foi bem ruim, né? Ele não soube, na verdade, quando as perguntas eram referente a se seria mantido o déficit zero, ou seja, o cara trabalha o ano inteiro justamente em cima de uma linha de raciocínio com um objetivo, e aí vem o chefe dele e fala, como você falou, o chefe falou, olha, tá errado tudo, não vamos fazer tudo diferente, ou pelo menos mudar boa parte disso, que qualquer mudança nesse aspecto é tudo diferente, né? Porque a gente está falando de uma meta de déficit zero e ela passa a não ser mais zero, compromete fiscal, compromete tudo, como estava trazendo para o telespectador. A questão, o governo, ele não se preocupa, a preocupação dele é o seguinte, quanto a gente vai arrecadar, quanto vai gastar, continua com a torneira aberta. O mercado vai querer uma resposta rápida disso, porque o ano está acabando, e a gente está precisando ver quais serão as metas para 2024. E lembrando que hoje é o último dia de outubro, já começando novembro, e teoricamente, já no meados de novembro, Brasília já tende a puxar o freio de mão. Não sei se é o caso esse ano. Devemos ter um comportamento, os próximos passos para o mercado financeiro, nossa bolsa que já perdeu a oportunidade de subir alguns pontinhos acompanhando os movimentos lá fora, ficou para trás, e uma correção só viria se realmente tivesse esse quadro fiscal mais alinhado. Como é que o investidor deve começar a olhar realmente? Olhar mais para baixo, buraco lá embaixo, mirar o fundo do poço, ou poder ficar um pouco tranquilo esperando um milagre em Brasília? Essa entrevista coletiva de ontem aí, cara, eu acho que tem momentos na vida da pessoa que a pessoa não tem o que fazer, ela é obrigada a participar de alguma coisa, obrigada. Eu acho que foi o que aconteceu com o Haddad ontem, né? O chefe dele fala na sexta-feira que a meta fiscal para ele, né, não será cumprida, na opinião dele, ele não quer fazer corte, gastos, enfim, não quer executar a meta que ele mesmo propôs. Tem que lembrar isso, né? O arcabouço fiscal e a meta fiscal foram propostas pelo governo, não foram impostas por ninguém, foram propostas por eles mesmos. Em menos de um ano, eles já descumpriram a própria proposta que eles próprios sugeriram. E ele é obrigado a dar uma entrevista, ele tinha que falar lá ontem alguma coisa. Falar o quê? Né? O que ele pode falar? Ele ficou até nervoso em alguns momentos ali com as perguntas, né? Ficou meio chateado ali com os repórteres que insistiam nas perguntas com relação a uma pergunta óbvia, né? Como é que vai ficar para frente? Acho que hoje o Lula também tem uma participação logo cedo em algum evento, a chance dele dar uma amenizada aí, eu acho que não vai amenizar nada, eu acho que é isso aí mesmo. Enfim, acho que para frente é péssimo sinal.
né, a esquerda, mas o PT, de uma maneira geral, ele confunde muitas coisas, né? Confunde meta fiscal com dar dinheiro para banco, né? Isso aí, né, é parte do discurso. O discurso deles é muito disso aí, para inflamar ali, para dar uma inflada ali na militância. Enfim, acho que tem muita coisa para ser feita. Nós temos que ter uma meta fiscal crível, porque senão isso impacta a inflação. A gente vai rever, a gente provavelmente verá números de inflação sendo revistos para frente por conta disso. Eu acho que é uma péssima notícia. E para mim, assim, era uma coisa que já estava dada, óbvio. Acho que o mercado inteiro, acho que ninguém acreditava no déficit zero ano que vem. Mas perseguir o déficit zero era importante, porque assim você diminui a ânsia dos políticos em volta por gastos, né? Quando o cara vira e fala que não vai cumprir mesmo, aí a pressão é muito maior por aumento de gastos, né? O Centrão está ali com a boca aberta, pedindo mais dinheiro para gastar. Enfim, o sistema político precisa de dinheiro para gastar, para poder se perpetuar. Então, acho que é ruim, muito ruim a notícia. Acho que os ativos reagiram mal, acho que reagiram até pouco mal. Acho que foi até pouco, né? Principalmente o dólar. Eu acho que o dólar está muito comportado diante de tudo que está acontecendo recentemente. Acho que o dólar perto de R$5 aí, 5 e pouquinho, está muito comportado. Enfim, acho que o mercado não reagiu tão mal quanto eu esperaria que tivesse acontecido. Olha, a agenda do dia continua, né, com o PMI de Chicago, nos Estados Unidos, às 10h45, horário de Brasília. A gente tem na sequência, ali para encerrar o dia, o PMI de Caixin, na China, às 22h45. Então, acho que o mais importante de tudo nessa agenda do dia hoje, a gente está falando ali, Brasília, aí, dessa reunião entre os principais líderes de Brasília, junto com o presidente da República e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E que não é uma surpresa, dado como foi montada a equipe, nem teve equipe econômica, né? A gente teve alguns convites ali que foram rejeitados para ter uma pasta de um ministro da Economia, como anteriormente, entre eles Henrique Meirelles acabou negando, Pércio Arida negou, todos acabaram, de uma certa forma, não contribuindo ou não deram sequência ali nos convites que foi feito. E aí acabou montando uma estratégia um pouco diferente e agora vamos ver em que fim vai dar isso. Bolsa Brasileira ontem fechando com uma queda de 1% e, como o Boixá disse também, até que o comportamento foi comedido da Bolsa ontem, a Bolsa tinha espaço até para cair mais. O dólar, que também, acho que só não subiu mais ontem, Boixá, porque os pares estavam em queda, tudo favorecendo uma queda do dólar. Juros dos Estados Unidos estava caindo, né? Então a alta foi contra tudo e contra todos ali, mas a alta do dólar acabou acontecendo. Falando de bolsa, né? Bolsa que fechou a 113.830. Marcel, para a abertura do nosso índice hoje, o que podemos esperar, sem contar com Brasília, que vai estar 10 horas e a gente não consegue decifrar? Vamos lá, Marco. Se for a depender de composto asiático, a gente pode ver uma continuação do movimento de ontem. Bolsa de forma insistente naquela região dos 113.800 pontos, queda de... Ela fechou 113.830, é isso? 113.800 aqui o futuro, não o à vista aqui, Marco. No meu índice futuro, mini índice futuro, índice 23, 113.800 cravado, é aquele fundo que a gente vem falando todos os dias aqui no programa, desde o começo do mês a gente encostou nessa região. Se eu for alongar um pouco mais, eu tenho esse ponto lá para trás ainda, mas assim, é um ponto que é um suporte de mármore com chumbo e ferro lá, Marco, não perde de jeito nenhum, sempre movimentos um pouco ameaçadores aqui, a gente vê algumas sombras nesse gráfico de 30 minutos, onde o índice persiste e trabalha ali, querendo disputar se perde ou não esse fundo, e região bastante interessante e importante que pode definir os próximos passos para a nossa bolsa, tá, Marco? Não querendo ser pessimista, mas do jeito que a coisa vem andando, se esse índice perder de fato 113.800 pontos, a gente tem um próximo alvo no 112. Ô Edu, como é que tá o estúdio novo aí, tá legal?
Estamos montando aqui, cara. Tá ficando bonito aqui o estúdio novo do pessoal aqui. Quando é que você vai convidar a gente para conhecer a gestora aí? Eu ia falar isso agora. A gestora não está aprovada ainda. Estamos no processo final aí de aprovação, a nossa asset aqui. Acho que mais uns 40 dias aí, se tudo der certo, a gente está com a empresa aprovada e aí a gente começa a falar sobre ela. Mas por enquanto estamos esperando a Ambima, esperando o CVM, enfim, toda a burocracia envolvida aí. Tem que esperar as normas, tem que esperar os órgãos competentes aí para deixar. Mas só sobre a bolsa ontem, Marco e Marcel, ontem poderia ter sido bem pior, que o S&P subiu 1%, né? A bolsa americana ontem deram o banho, né? A bolsa lá fora subiu bem, moedas melhoraram bastante, enfim. O mercado ontem foi um dia muito bom e aqui fomos mal, né? O movimento poderia ter sido bem pior se lá fora não tivesse tido um dia bom, a gente poderia ter caído aí uns 2% tranquilamente no dia, ou mais. Mas, enfim, é do mercado, é do jogo. Vamos ver como é que vai ser hoje a continuação. A gente teve número na China, né? Não sei se vocês falaram antes de eu entrar aqui do PMI da China. Sim, falamos o PMI da China veio ruim ontem, derrubando lá a China. Veio ruim. Ruim, na verdade, caindo, ele veio acima do plano de expansão, mas abaixo da projeção. Então eu acho que daqui a pouco no mercado a gente pode ver o mercado, principalmente Vale, que é um papel muito atrelado à China, aí minério estava caindo também durante a noite, talvez Vale abra para baixo também. Vamos com o pé ao longo do dia, acho que a bola do mercado continua muito dividida. Você falou de bolsa brasileira ontem, da queda, que poderia ser um pouquinho pior. Bolsa que fechou muito próximo às mínimas praticadas ontem, né? Que foi os 113.605 pontos. Ela fechou a 113.830 e que deve, na largada hoje, trabalhar nessa faixa aqui, olha, de muito próximo a essa linha aqui dos 114.346. Ou seja, ali perto dos 114.300, que deve ser o preço de abertura do nosso mercado aqui, muito nessa região. E bastante indefinido, mas muito longe dessa média de 200 aqui que a gente fala, que está nos 115 mil pontos. Então, acho que ali é aquela história, colocou a cabeça para fora d'água hoje, é pancada aqui nessa região aqui, que está bem distante aqui. Pode ser que busque sim, porque teria, de uma certa forma, acontecer. Primeiro, um discurso de Brasília muito mais dentro de um déficit fiscal, de um compromisso fiscal, e aí poderia trazer algum ânimo para a Bolsa. Não sei se o mercado vai assimilar isso muito rápido, ou se a cabeça dos membros de Brasília vai mudar tão rápido assim, vai ter um discurso mais pró-mercado financeiro, porque até então, na sexta-feira, o discurso do presidente Lula foi completamente contra isso, né? E dizendo que o mercado era muito sensível, afoito, enfim, usou alguns termos agora que eu não me lembro, mas que não foi muito benéfico para a nossa Bolsa. E aí a Bolsa que deve trabalhar com viés de alta hoje, mas como a gente já falou aqui na agenda, 10 horas tem uma reunião importante, que depois acredito que deve ter uma pauta, aliás, saiu na rua ali, qualquer canto vão estar perguntando para eles em relação a isso. Eles que eu digo é o pessoal lá que vai estar nessa reunião, que é só simplesmente o presidente da República, o ministro da Fazenda, o presidente da Câmara e membros ali de Brasília para falar dessa parte fiscal que deve trazer um grande problema caso isso não seja resolvido rapidamente. Sobre o dólar é o seguinte, o dólar muda a letra hoje, certo? A letra nova é Z de zebra, é isso? Isso, WDO Z23. Ah, Z de zebra. O seguinte, o dólar tem uma regra, você que opera, para quem não opera o mercado futuro de dólar, ele tem uma regra de todo mês ele mudar a letra de vencimento. Então, todo último dia útil do mês, hoje no caso 31, começa a vigência do mês novo, o mês de dezembro, né? Porque a gente vai entrar em novembro e opera um mês para frente. Então, a letra do mês de dezembro é Z de zebra, né? Então, essa é a letra do mês novo que fechou a R$ 5,0,66. Eduardo Boixá, eu sei que você não tem o gráfico contigo aí, mas tem o gráfico na cabeça. Lá nos 5,100, 40 pontos acima do preço que está sendo praticado agora, entrou um grande fluxo de venda ali acima do 100, que derrubou o mercado, quase 130 pontos, bastante coisa aí, né?
desde a semana passada, e aí nós tivemos uma correção ali, lembrando que estava no 4.930, já subiu 130 pontos aí, se a gente computado o 4.930, que estava na quinta-feira, para o 5.066. Cara, não há operador de dólar que aguente uma volatilidade dessa com política no meio, hein? Tá balançando aí, mas faz parte, né? O dólar é assim mesmo, pessoal. É fluxo e é muito ligado em notícia, enfim, tem volatilidade. Só um comentário, pessoal que está assistindo o programa aí, que não está muito habituado a acompanhar o dólar, hoje na verdade, amanhã vence o contrato futuro de novembro. Os contratos futuros sempre vencem na primeiro dia útil de cada mês, né? Então amanhã é 1º de novembro, é dia útil, amanhã é quarta-feira, vence pela Petax da véspera. O que quer dizer isso? Hoje, a média do dólar comercial, hoje, liquida o dólar futuro. Então, normalmente, dias como hoje, são dias que tem algum descolamento da realidade, às vezes, né? Vamos falar dessa forma. Porque você tem muito interesse na formação desse preço da Petax. Tem muitas operações que estão liquidando nesse preço. Então, você pode ver uma alta do dólar sem justificativa, ou uma queda do dólar sem justificativa aparente, até a Petax ser formada. Porque tem muita gente operando esse número da Petax até o meio do almoço, ali até 1h da tarde. E depois o mercado tende normalmente a voltar, usualmente volta ao normal. Então é um dia muito, muito diferente, um dia que, né, as correlações, principalmente, quem opera dólar olhando para outros ativos, tem que ficar muito esperto, porque muitas vezes ele descola dos outros ativos, até principalmente a hora do almoço e 1h da tarde. E depois tende a voltar um pouco. Então todo mundo que opera fica bem esperto, né, colocar seus stops, acompanhar, deixar de ser teimoso, porque está indo como está errado. Não está errado. O mercado é assim mesmo no último dia do mês. Marcel, dólar aqui, estava dando uma olhada aqui, fazendo aquela tradicional continha, tentando imaginar alguma coisa, mas o dólar, mesmo com o cenário aí de Brasília, que até então deve ter coisa nova, até que não surja nada de diferente nem para o bem nem para o mal, o dólar deve dar uma realizada de uma certa forma, buscando pelo menos uma contração acompanhando o movimento lá de fora. Então o dólar fechou ali a 50,66. Queria que você falasse o que você está enxergando aí para a abertura do dólar, que vai acontecer daqui 18 minutos. Vamos lá, Marco. Dólar fez um fundo interessante nos 4,955 no pregão do dia 27. Nós falamos isso no programa de ontem. Fechou perto da máxima por conta também de aversão a risco. Bolsa literalmente socada. A gente pode esperar um câmbio mais caro, mais alto. Tomaria cuidado no horário de Petax, que o Boixá acabou de falar para todos os telespectadores. Acredito sim que o movimento foi um pouco esticado, até por conta dessa turbulência e discurso e fala do Haddad. Mercado, quando sente um pouco mais de aversão a risco ali, a gente pode e espera o mercado um pouco mais baixo, em queda, e isso traz um movimento oposto para o câmbio dólar. Então, com isso, Marco, se a gente estipula que hoje, na abertura do pregão do dia 31, devemos ter uma leve alta para a nossa bolsa, eu acredito também no arrefecimento da moeda, que chegou a subir um pouco mais de 100 pontos, de dia 27 até a presente data. Então eu acredito que o dólar deva abrir hoje com uma leve queda próxima ali, os 50,50 é o meu palpite. Eu acho que até um pouquinho mais para baixo, Marcel. Eu acredito que ali, 44, 39, 44, até um pouquinho mais para baixo. Mas concordo com você ali que o dólar deve dar uma retraçãozinha nessa abertura, mas a gente sabe que Brasília é apenas uma estimativa, né? A gente passa mais ou menos uma projeção da abertura. Abriu, aí já é outro mercado, como se diz na gíria, outro rolê. Aí já o mercado fica completamente diferente. Até então, a perspectiva de abertura é uma perspectiva de um preço, teoricamente, como a gente fala, o preço justo. Lembrando que o governo não deve enviar nenhuma mensagem hoje de modificação ao Congresso para alterar a meta fiscal aí de déficit zero, né? Prevista na lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO. Então, segundo uma fonte lá do primeiro
primeiro escalão ali do executivo, né? No entanto, isso teve que não significa que o objetivo para as contas públicas será mantido até o fim da tramitação do texto. A discussão pode ficar aí para depois, um pouco mais para frente. Durante essa tramitação do orçamento, na verdade, assim, uma eventual mudança na meta, né, seria uma iniciativa dos parlamentares, ainda que pactuada com o governo. Por isso que está tendo essa reunião. Então, até o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele tinha afirmado ontem, né, que vai seguir as orientações do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, para ver o que vai mudar em relação a tudo isso. Então você começa a perceber que realmente ali Brasília, né, está tentando até colocar panos quentes por uma fala, digamos, inesperada, né, porque ninguém aguardava esse discurso na sexta-feira do presidente Lula, que trouxe todo esse mau humor para o mercado, fazendo com que a Bolsa perdesse 1% ontem e mais 1,5% na sexta-feira. E como o Boixá mesmo falou, até que a queda foi pouca, mas por quê? Porque esses 2 dias as bolsas lá fora operaram em alta, né? E operaram em alta já contando, até mesmo olhando a decisão de taxa de juros lá fora, porque a nossa economia tupiniquim, ela acaba acompanhando o movimento das bolsas internacionais e não tem o hábito de tomar um impulso positivo sozinha, depende muito lá de fora. Para baixo é toda hora, qualquer besteira que é dita em Brasília que a bolsa despenca. Para cima é tudo mais difícil. Mas olhando esse movimento lá fora, Edu, amanhã a gente tem decisão de juros aqui no Brasil e decisão lá fora. Aqui, 0,50 corte já praticamente contratado. Lá fora, você tem alguma perspectiva? Era um consenso a manutenção com talvez um corte um acréscimo, se possível, adicional 0,25 no final do ano. Você vê alguma mudança em relação a isso? Só pegando o teu último gancho aí, Marco, vamos falar do Fed daqui a pouco, do FONC amanhã, mas você acabou de falar, para cima tem que acompanhar o mercado lá fora e para baixo, aí qualquer coisinha a gente cai. Isso quer dizer muita coisa para mim, essa percepção. Essa percepção de que a gente não está fazendo o nosso papel, poxa. Né? O Brasil não faz o papel dele. Se a gente estivesse fazendo o nosso papel corretamente, o que é fazer o nosso papel corretamente? Aprovar reformas que façam sentido, cortar gasto público. Temos que cortar gasto público e otimizar gasto público. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem e bastante, o orçamento é bem grande. A questão é otimizar isso. Tem muito dinheiro que vai jogado fora. O Estado é grande, gasta muito e gasta mal. São coisas que a gente fala direto aqui. Eu, pelo menos, falo direto aqui no programa. Essa é a minha opinião. Então, nós temos que melhorar muita coisa. E a gente não melhora. O fato é que o Brasil, não estou nem falando desse governo, estou falando dos governos anteriores, o mundo político brasileiro não toma decisões que sejam favoráveis para o país. A gente deveria melhorar muito. E para isso, e aí sim a gente escolaria positivamente as bolsas lá fora. A gente faria a nossa própria vida, né? Enfim, é cada vez mais difícil isso acontecer e por conta disso, qualquer noticiazinha ruim, aqui cai, lá fora tem a vida dela e a gente vai abrindo um gap muito grande, uma diferença de preço muito grande, muito importante com relação às bolsas lá fora. Basta pegar o que foi a bolsa pré-Covid e o que é a bolsa agora, comparar o S&P e comparar o Ibovespa. Peço para o telespectador que está acompanhando o programa fazer esse teste aí, fazer esse exercício, pegar o que era o S&P antes da Covid e o Ibovespa antes da Covid e comparar com os preços de agora. Ficarão surpresos. O Ibovespa em reais está praticamente no mesmo preço. O S&P saiu de, se não me falha a memória, não estou com o gráfico aqui, de 2.700, chegou a bater 4,5, agora estamos aí perto de 4.200, 4.150. Enfim, lá fora subiu bastante e aqui no Brasil a gente está patinando aí já há bastante tempo. Enfim, voltando então ao assunto, vamos voltar lá ao FONC de amanhã, que eu acho que é o principal dia amanhã, Marco. Quarta-feira, amanhã é um dia que promete muita diversão para quem gosta do mercado.
deve ter bastante volatilidade, já começa de manhã, tem o ADP de manhã, depois tem o ISM de manhã também, amanhã, e à tarde nós temos o FONC. Acho que o FONC é 0 a 0, né? Amplamente esperado manutenção amanhã, qualquer coisa diferente disso, o mercado vai fazer um movimento muito forte, mas não deve acontecer, deve ser 0 a 0 mesmo, amanhã manutenção, e muita expectativa para ler o comunicado que é do FONC logo após a decisão de juros, e às 4h30, às 3h30, desculpa, da tarde amanhã, a entrevista coletiva, né? A entrevista coletiva do FONC. O Powell fala o que ele acha, deixa eu achar. No último FONC, a entrevista coletiva dele foi gasolina na fogueira, né? Eu quero ver o que ele vai falar amanhã, se vai ser alguma coisa mais na linha do que foi a última reunião, né? Que ele achava que o soft landing, né? A economia diminuir a velocidade e a inflação cair junto de uma maneira tranquila. Não é o cenário dele. O cenário dele é um cenário com mais trancos, com mais volatilidade. E aí nisso o mercado piorou bastante na volta da reunião do FONC. Então acho que amanhã eu estou bem curioso para ver a entrevista dele às 3h30 da tarde, que deve ser o ponto alto do dia. E 10 horas, Edu, falar a reunião da panelinha lá em Brasília, e 10 horas. Que você está com medo disso ou não? Porque eu estou com medo que saia hoje, de lá. Né? É hoje, né? 10 horas, daqui a pouco se reúne o presidente da República, Fernando Haddad, Lira, com o pessoal da equipe econômica ali, e depois, quando sair, obviamente, vai ter um monte de repórter perguntando. E o discurso tem que estar bem alinhado, mas a gente não sabe o que vai falar. Preocupa para você isso ou não? O Lula sempre foi um cara muito hábil, né, politicamente, né? Ele é um cara, para bobo ele não serve, né? Então ele provavelmente já percebeu o que ele fez e tem grande chance, eu acho, dele dar uma amenizada, dele fazer aquela famosa crítica ao mercado, que o mercado, os meninos do mercado, outro dia ele falou isso, os meninos do mercado são muito afoitos, são muito, né? Qualquer coisa que você fala, eles já fazem barulho, enfim. Acho que a gente pode ver alguma coisa nessa linha, tá? Eu não acho que ele vai levar o tom do que ele falou na sexta-feira, exatamente porque ele é um cara bem esperto. Eu não acredito que ele faça isso. Vamos aguardar 10 horas da manhã. Eu acho que a reunião de manhã ela é 0 a 0, né? Ela não impacta o mercado ou ligeiramente positivo. Maravilha. Tivemos aqui a presença do Eduardo Boixá, toda terça, quarta e quinta, já que a semana dele é mais curta, segunda e sexta ele tem golfe. Né, Eduardo Boixá? É isso aí. Segunda eu tenho meu programa aqui, já deixa o convite aí, aqui no YouTube da Active. Qual que é? É o Market Warm-up, às 9 da manhã, toda segunda, por isso que eu não participo. E aí você dá aquele panorama de mercado, é isso? Sempre falo um pouco de mercado, falo de operações que podem ser feitas no mercado, falo de trading, né? Um programa sobre trading, sobre operar o mercado financeiro, que é a nossa vida aqui, é o que a gente faz, né? Não é tanto sobre economia, mas sobre operar o mercado mesmo, sobre trading. Então é toda segunda às 9, né? Então por isso que eu não estou aqui toda segunda com vocês, porque eu estou fazendo outro programa. Segundo o Guga, nosso amigo, eu sou o cara que faz mais live que ele conhece. Então, eu estou trabalhando um pouquinho, Marco. Tá hoje, Edu, uma fofoca do Google. Ele falou que falei com ele de manhã e ele me respondeu agora há pouco que ele estava no futebol. Falou, não, Edu, desculpa, eu respondi você agora que ele estava no futebol. Eu acho que ele vai treinar ele está com 40 anos, vai fazer peneira, acho que daqui a pouco lá no time de Pelotas da cidade dele, viu? Lá no meu Vasco ele cabe, talvez. Lá, acho que até eu, se botar ali, com a barriga que eu tô, se eu botar um short, a bermuda, um short, uma chuteira, eu jogo, eu acho. Né? Ali qualquer um joga, enfim, tanto lá quanto na camisa 9 do Corinthians também no lugar do Yuri Alberto, qualquer um joga, mas tá, vamos lá, segue o barco. Edu, obrigado pela sua participação, bom pregão para você e amanhã a gente está de volta aqui no Pré-Market, hein? Valeu, galera, a gente se vê, quem quiser me seguir no Instagram, eduardo.boechat, tem bastante coisa que eu vou postando ali, tem um espaço bem legal. Instagram lá, valeu, Instagram galera. Brilha, viu? Instagram brilha. Nos vemos. Obrigado, Edu. Eduardo Boixá acabou de participar com a gente aqui, dando seus comentários referente a tudo que está acontecendo. A gente abordou bastante o tema agora, né? Da questão de Brasília, que vem comprometendo o nosso mercado local desde sexta-feira, com falas um pouco mais duvidosas em relação à meta fiscal brasileira. É isso.
mercado vai abrir daqui a pouco, as bolsas já daqui a pouco vai entrar em leilão, mas a gente vai para aquele rápido intervalo. Na volta a gente vai pegar a abertura do dólar, do índice. Eu e o Marcel já falamos disso, vamos trazer mais informações de Brasília e mais informações sobre o mercado financeiro. É aquele rápido intervalo de 2 minutos. Não saia daí que a gente volta, hein? Espero na volta. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e a gente está apresentando o pré-market. Quando eu falo a gente, eu e o Marcel Martins aí já trouxemos bastante informação desde as 8 horas da manhã. Então, ó, começa a se programar, se conectar mais cedo aí, porque o pré-market começa às 8 horas, das 8 às 9h30, de segunda a sexta-feira, aqui no canal, trazendo muita informação de mercado e já vamos falar daqui a pouco da abertura dos contratos de dólar e índice. Demos um panorama já passamos alguma coisa em relação a isso, o que pode acontecer. E também repercutimos muito também por questões lá de Brasília, né? As falas tanto de sexta-feira do presidente Lula, como do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, trazendo uma certa preocupação ao mercado financeiro. Mas eu queria falar antes da abertura do mercado de duas ações. A gente ontem, né, trouxemos a informação de que o próprio mercado já estaria um pouco mais atento em relação à política de juros no Brasil, já que amanhã temos a decisão do Banco Central brasileiro e é uma unanimidade no mercado financeiro que corte será de 0,5 ponto, 0,50% da nossa Selic, mas na reta final a projeção de juros, ao invés de 9% no final do ano, estaria calibrada para 10%, ou seja, que o Banco Central, devido a tudo que está acontecendo no mundo, não teria mais espaço para cortar os juros, né? Ainda mais se a gente está completando, se, por exemplo, se tiver um problema fiscal agora, aí juros, ao invés de cair, sobe, dólar sobe, entendeu? A curva de juros acaba empinando também, bolsa cai, todo esse movimento aí. Mas uma ação me chamou a atenção ontem, Marcel, Casas Bahia e o varejo em si. A gente teve a própria Magalu ontem
caindo 6%, cara, de variação ontem. O setor do varejo ali caindo bastante. Pets 4,86%. O Grupo Soma 3,98%, com essa projeção, a perspectiva de um juros mais alto aqui no Brasil. Então, eu queria começar com a Casas Bahia. Vamos lá, triste realidade para varejista, Marco, que fechou ontem na mínima do intradiário e, ao meu ver, a mínima histórica do papel, 45 centavos. Papel que veio declinando desde a faixa do 1,50, tivemos notícias ruins ao longo e no meio do caminho, 85 centavos, perdemos a região dos 50 centavos e parece que estamos numa saga para que o papel da companhia reaja, Marco. Por mais que nós vemos aí no radar arrefecimento de taxa de juros, diminuição e queda de inflação, nada supera a queda da varejista que fechou e encerrou o pregão ontem com um forte volume aos 45 centavos. Um fundo onde eu que acompanho bastante o ativo por se tratar de uma penny stock, eu vi um volume de defesa nos 45 centavos, mas olhando agora para a abertura do mercado hoje, Marco, sem lote nenhum no book, dá até medo de uma possibilidade do papel encostar abaixo dos 40 centavos. Ô Marcel, o dólar, você falou que ia abrir nos 50, eu falei que ia abrir a 46. Não foi nem para mim nem para você. Foi no meio, 48. Na verdade eu chutei 45, eu chutei 45 ali, Marcou. Foi perto. O índice arbitrou bem no seu preço. Você cantou ali 114,300 e eu tô achando que você tá com alguma cola aí, hein, Marco? Não é possível, hein? Deixa eu ver a abertura. Você tá com 114,300. Foi sorte. Cravado. Eu tô achando que você tá com a bola de cristal ligada aí, você não quer passar pra gente, hein? Isso é sorte. Isso aí é que, na verdade, eu tenho um ponto aqui e eu tô diretamente cotado lá com o robozinho aqui, entendeu? Da bolsa lá no... O algoritmo já canta aqui, ó. Lá no centro. A gente vai fazer isso. Que isso, que nada. Cravado. Ô Marcel, e aí a Casas Bahia, a mínima histórica aí, 40... setor de varejo, o que você tá continuando falando? Exatamente. Dando continuidade ao racional, Marco, o que acontece? Eu gosto de operar esses papéis para day trade, tá? Eu não estou sugerindo compra e venda de ativo imobiliário, mas eu gosto do giro porque são papéis que eu acostumei ao longo da minha carreira e aprendi com eles como que eu boletava no mercado. Não foi em índice e dólar, contrário da maioria que gosta bastante. Agora, é de se assustar um pouco nessa região de 45 centavos, porque quando encerrou o pregão ontem, nós tínhamos do lado comprador quase 14 milhões de papéis apregoados para a compra do ativo. E depois do leilão, as ordens foram canceladas, ou seja, o book está leve, está dando medo, Marco, de ver esse papel indo para os 45 centavos. Se eu puder aproveitar a deixa de Casas Bahia, a gente vai para a Magazine Luiza, por exemplo, também é um papel que está querendo fazer o mesmo movimento, apesar de tamanhos diferentes. E o que me chamou a atenção ontem, Marco, no pregão, não foi nem só apenas a queda de Casas Bahia, mas as ações das lojas americanas, por exemplo, chegaram a subir ontem no intradiário na casa de 20%. Eu tentei, de alguma forma, buscar informação, papel que saltou dos 78 centavos e foi em linha reta para o 91 e no meio do pregão acabou arrefecendo um pouco por conta da queda do índice, fechando a 84 centavos. Quer dizer, está bastante conturbado o setor varejista. A gente vê que nem Americanas, por razões próprias e específicas, a companhia consegue decolar um pouco acima de R$1 e para o varejo a melhor atenção que se deve é os juros mesmo, né? Dependente de meta para ano que vem ser 9 ou 10, eu acredito que essas empresas, Marco, o Mário, ele fala bastante nas participações aqui no programa sobre o nível de alavancagem dessas companhias. Então, assim, elas estão mais de fato voltadas a números. Enquanto não desalavancar, eu acho um pouco difícil a gente ver uma retomada do varejo. Estou vendo aqui que a Cielo deve apresentar o balanço, vai apresentar o balanço do lucro líquido agora. Não sei se já saiu, mas o lucro da Cielo seria de 451 milhões de reais, né? 7% a mais do mesmo período do ano passado. Queria dar uma olhada nesse papel enquanto eu vou pesquisando, Marcel, se já saiu o balanço aqui. Vamos lá. Cielo 3, para o telespectador que nos acompanha agora, eu vou colocar um gráfico de 5 minutos. Vamos lá, Cielo que fechou na casa de R$ 3,45, fez um fundo no último pregão na casa de 3,41, quer dizer, fechou próximo
a mínima. Papel também que vem caindo desde a data do dia 15, mais ou menos. Então, de 2 a 3 semanas, o papel veio de 3,88 para 3,45. Não é muita coisa frente aos seus pares, tá? Mas lembrando que o papel já foi e teve uma performance melhor lá na altura do mês de julho, dia 23. De lá para cá, o papel veio derrocando dos 5 até um fundo dos 3,26 e também apresenta uma grande defesa, Marco, nessa região de 3,45 onde fechou. Tá? Então, esse papel, para se segurar um pouco mais, precisa haver essa defesa de preço na região de 3,45. Caso perca, pode encostar nos 3,25. Se esse balanço vier bom, né? Se vier um pouco acima ou dentro do esperado, a gente pode ver o papel buscando ficar nesse range de preço entre 3,45 a 3,90, que é o próximo topo aqui visível no gráfico. Marcel, e que mais papel que você falou? Você falou, nossa, tem um monte de papel para falar aqui. Fica à vontade, cara. Você é de casa, bichão. Vamos lá. Cielo, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas. Petrobras interessante, ô Marco. Eu vou sair um pouquinho do setor e vou puxar o gancho para Petrobras. É o papel que faz preço no nosso índice. Lembrando que ele fez um voo de galinha ontem no pregão no dia 26, fez um movimento muito atípico na região dos 26,45. Fez fundo nos 24,86. Eu falo de Petrobras porque, mais uma vez reforçando para quem está começando agora a acompanhar o nosso programa, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, essas ações, Vale do Rio Doce, fazem peso no nosso índice. O maior, são as maiores ações listadas na Bolsa, as blue chips, e de fato o investidor deve ficar atento a esses papéis. Lembrando que o petróleo colaborou um pouco para que a Petro saísse da casa dos 38 e chegasse aos 35. Hoje, com essa leve alta de índice, a gente deve esperar também uma leve melhora para os papéis da Petrobras, que fizeram fundo nos 34,90. Tá? Lembrando que agora petróleo sobe, a gente perdeu a casa dos $90 recentemente. Petróleo subindo deve colaborar sim para a Petrobras. Lembrando que, infelizmente, ela tem um dedo político aí, então dependendo do humor que o mercado ditar, a gente deve prestar bastante atenção no papel, mas eu acredito, Marco, que com a defesa de ontem nos 34,86, fechando nos 35, o papel deve abrir com uma leve melhora no pregão de hoje e o que colabora para a puxada do nosso índice. Voltando um pouquinho aqui para falar um pouco da agenda do dia, acabou de sair o PNAD agora 9 horas da manhã, a gente teve o atual, a previsão era de 7,8%, a taxa de desocupação 7,7%, aí veio a taxa de desocupação, um pouquinho menos de desempregados aí pelo PNAD. Agenda dos Estados Unidos, esses números aqui a gente tem uma agenda bastante, mas a gente compila mais os mais importantes. Na verdade, essas estrelas aqui, ela mede o grau de importância, de relevância do número. Quando é uma estrela, significa que o número não tem tanto impacto no mercado. 2 estrelas significa que é um número importante, que tem um impacto maior, e 3 estrelas seria um peso maior. Mas a gente tem 2 indicadores aqui que eu classifico como importante, embora estejam com 2 estrelas aqui, que é o PMI de Chicago nos Estados Unidos, que sai às 10h45, e depois o Confiança do Consumidor, que vai sair às 11 horas nos Estados Unidos também, horário de Brasília. Esses dados são importantes, esses 2 números são importantes aí para o nosso mercado local. Marcel, e a Vale, hein? A Vale, como é que a Vale está andando, já que a Vale ela estava com uma perspectiva, até mesmo ontem, do próprio Citi dando uma elevada nesse papel. Vale que fechou com uma alta de 0,90, minério de ferro opera talvez com um pouquinho de desconfiança por conta do dado na China, do próprio PMI tem vindo menor essa questão do crescimento lá, que derrubou as bolsas asiáticas. Como é que a Vale deve se comportar hoje? Exatamente, Marco. A Citibank, um dos maiores e respeitados bancos do mundo, elevou a recomendação de compra de Vale. Eu acho que até ele valida aí que o papel de fato está barato. Para quem acompanhou o Vale a mais de R$100, Marco, não sei se deve ter flagrado esse movimento, com certeza sim, mas papel que chegou a bater R$115, R$120, a gente vê Vale estagnada na casa dos R$65, ao meu ver, sem estudo algum, e eu acredito que o papel esteja barato. Ontem, com essa elevação do Citibank, ela acabou trabalhando por grande parte do tempo em uma região de alta. Lembrando que ela abriu com gap de alta, se não me engano, ela chegou a subir 1,5 ontem, mais ou menos. Vamos traçar aqui exatamente isso. Chegou a subir
quase 2% de alta, arrefeceu um pouquinho por conta dessa pesada do índice, essa dobradinha de discursos de tons ruins que o mercado absorveu com um certo receio, né, de falas de Haddad. Isso aí faz preço no índice, independente de recomendação de banco. Nossa bolsa, muita parte do tempo, trabalha de forma descorrelacionada aos demais mercados. Então, com isso, a gente viu um arrefecimento aí de Vale, por mais que o minério de ferro continue marcando e registrando alta atrás de alta, hoje arrefecendo um pouco, uma queda de 1,18%. Vale, ela veio de fundos anteriores, no 62 e 80. Tivemos vários gaps de abertura em respectivos pregões. Papel fez um topo na região dos R$ 68,87. Fechou perto do fechamento de gap. Eu acredito que o papel deva continuar andando para frente, ao certo que ela tem um gap aqui de 0,5% para fechar, Marco, que isso é relacionado ao fechamento do pregão anterior. Então, visto que o índice está insistindo um pouco para trabalhar no campo positivo, eu vejo o Vale trabalhando nesse nível aqui de preço aos R$ 68,00. Caso a gente flagre o papel dando continuidade ao movimento de alta, próximo alvo de Vale do Rio Doce, R$ 71,20. Perfeito. Lembrando que amanhã nós temos decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, né, Marcelo? O mercado vai ficar muito conectado com Brasília mesmo, né? Depois, acho que desses movimentos que aconteceram aí na sexta e ontem, né? E sabe o que é um fato curioso? Assim, que as pesquisas que teriam, né, movido o presidente Lula a criticar a meta, né? Que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teria recebido nos últimos dias dados de pesquisas internas do governo sobre sua administração. Foi com a apreensão que constatou uma queda nos níveis de aprovação. Um dos motivos que foram aí detectados foi o espaço destinado às viagens internacionais. Então a galera criticando o Lula, que viajou bastante, foi o que levou ele a criticar a meta aí. Foi, pelo menos, é o que está sondando. Né? É o famoso agora rádio corredor, né? Agora vai ter um monte de coisa. Marcel, mais alguma ação pertinente para o dia de hoje ali? Bom, nós falamos as principais, Marco, aproveitando o bonde, vamos falar um pouquinho de banco, né? Banco que faz peso para o índice. Coloquei as ações aqui do Itaú, papel que eu gosto de acompanhar bastante. Parecendo antena parabólica, né? Muita sombra. Apesar de tudo, a gente vê aqui que o Banco Itaú, ele veio de uma alta aqui ascendente, né? Fazendo fundo na região dos 26,30, estacionando nos 27. Bancos, por exemplo, Marcos, a gente vê uma continuação e melhora desse setor, isso aqui defende bastante o nosso índice, né? Em meio a incerteza, principalmente política. Então, se bancos, por exemplo, colaborarem e não caírem tanto quanto estatais, por exemplo, eu falo de bancos privados, a gente pode ver um pouco de amortecedor e um colchão com bastante mola para segurar esses impactos de incertezas no lado político. A gente percebe que o mercado, para os desavisados, entre sexta-feira e ontem, por exemplo, a gente vê a importância da gente ficarmos ligados em qualquer tipo de pauta e discurso vindo do grupo que lideram aí a cúpula dos políticos, do governo, por exemplo. A gente vê que qualquer discurso de Haddad no meio do caminho, Lula, o mercado fica bastante sensível. Agora, essas companhias privadas, por exemplo, como Itaú, eu vejo como se fosse ali um cilindro a mais que a nossa bolsa tem, e isso aqui pode evitar, por exemplo, que o índice caia muito e suba muito. Então, vendo o gráfico de Itaú, por exemplo, eu vejo a tentativa de se segurar bastante nessa região de R$ 27,00. A gente tem também um dever de casa para as ações, que se romper os 27,80 pode voltar a máximas recentes, que foi do dia 6/10 de 2023, na casa dos R$ 28,25. Então, o investidor, dando uma dica aí valiosa, ficaria muito de olho em bancos, principalmente Itaú e Bradesco. Pois é, e o dólar caiu mais um pouquinho agora, o dólar cai 0,62%, cotado a 5,034, 5,03 centavos, R$ 5,03, o dólar futuro. Lembrando que a letra de vencimento mudou hoje, né? Já começamos um outro vencimento do dólar, porque
vence mês a mês. E o índice estacionado lá no 114.360 pontos. Parece que foi ontem, e na verdade foi anteontem, na semana passada, 2, 3 dias atrás, o índice estava brigando ali para chegar a 117 mil. E realmente uma fala indigesta, um pensamento em relação à meta fiscal, uma certa desconfiança, trouxe o nosso índice aqui para essa casa dos 114 mil pontos novamente, Marcel. Falamos de Petro, a gente está falando bastante de setores aí, Marcel. Eu queria, na verdade, aproveitar e falar de uma empresa que eu gosto e tenho acompanhado ela bastante de um tempo para cá, que é o setor de telecomunicações aí, né? Eu queria dar uma olhada na TIM e na Vivo. São empresas que a gente acaba... muita coisa para a gente falar, mas trazer um pouco o panorama aí para o investidor que nos acompanha. A TIM veio de um canal de alta desde o mês 9, chegou a bater 13,97, fez um topo aqui nos 15,62 e fechou próximo à mínima também, papel que foi influenciado bastante pelo índice. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, Marco, um gráfico de 30 minutos, a gente vê uma defesa bem interessante nessa região dos R$ 14,96. Papel que tenta, de algum tempo para cá, furar a região dos 15. E para a gente ver esse papel voltando para cima, só acima dos 15,32. Né? O que a gente não pode falar igual da Oi, que não sai dos 60 centavos. E o que esperar para hoje, hein? Telespectador aí se pergunta, né? Qual vai ser o comportamento do mercado hoje, que abriu acompanhando as bolsas internacionais. Por enquanto, a alta no índice ainda é comedida, e o dólar, né? Que trabalhava aí próximo, tentando ali ir para até os 4,90 hoje, né? Por 2 dias aí de altas um pouco mais acentuadas, voltou a trabalhar muito próximo aos 5,10, os R$ 5,100 do futuro. Mas com as posições que a gente tem aberto aí hoje, por conta de ser um dia de ajuste mensal do dólar, o último dia, a gente tem a Petax mensal. Petax são 4 janelas que o mercado faz ao longo da sua manhã. Às 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia e 1 da tarde. Aí o mercado faz 3 janelas, 4 janelas ali, faz a média dessas 4 janelas e dá a Petax do dia. Então o mercado tem, de uma certa forma, um operacional um pouco diferente no dia de hoje, porque essa janela é importante ali para alguns bancos consolidarem as suas posições. Então a gente teve uma posição de venda um pouco mais acima da expectativa. Por conta disso, né, a gente está vendo essa Petax aí, essas posições de bancos serem mais vendedoras nos últimos dias, seria mais condizente com a queda no dólar hoje, pelo menos até 1 hora da tarde. Mas tudo pode mudar, já que a gente está falando de 10 horas da manhã, ter uma reunião ali. Marcel, o investidor deve ficar mais cauteloso com Brasília aí, essa questão do que pode ser dito ali, referente principalmente a essa questão fiscal, e não operar é um bom dia, é uma boa opção, porque lembrando que tudo isso está acontecendo e também o Banco Central está reunido nesse momento para decidir a taxa de juros amanhã aqui no Brasil. Com certeza, Marco, esses 2 episódios, essa dobradinha de discursos ruins, vindo do cenário político, serviu de lição de casa para o investidor se atentar a esses tipos de compromissos durante uma agenda. Por exemplo, por mais que nós tenhamos, supondo, sexta-feira payroll, amanhã nós temos a super quarta, onde os bancos centrais irão divulgar suas taxas, respectivas taxas de juros, Brasil e Estados Unidos, por mais que seja relevância 3, para quem acompanha a agenda macro, você explicou agora há pouco sobre o impacto que tem o dado fazendo preço no mercado das 3 estrelinhas, por exemplo, o discurso fica em primeira instância, ao meu ver. Sexta-feira, por exemplo, Marco, até de forma repetitiva, mas eu acho interessante o telespectador entender, serviu de lição de casa e até para minha surpresa, esse movimento ruim do índice. Eu lembro que no programa anterior o André Moraes tinha falado sobre a alta do índice, de se comemorar, com certeza ele deve ter pego e dado uma surfada nessa porrada que o índice deu, e aí você vê um banho de água fria na sexta-feira. Então eu vejo isso como um exemplo da importância que o telespectador, o investidor que está começando agora, que já tem mais tempo de tela, deva ficar atento a esses movimentos e discursos dentro de uma agenda macro e também ficar um pouquinho mais fora ali do clique, da boleta,
porque fica praticamente um cara e coroa. O índice, por exemplo, ele anula 2-3 mil pontos em um simples gogó vindo aí de política. Então, o investidor, na minha opinião, deve diminuir um pouco os lotes, deve esperar um pouquinho passar essa conturbação de planos e projetos do governo. Agora, com certeza, a gente vai ver o Haddad tentando acalmar um pouquinho o ânimo ali das pessoas, o investidor trazendo um pouquinho mais de otimismo nas próximas falas, mas serve aí de lição para que a gente fique atento a qualquer fala vindo da cúpula política. Muito bem, muito bem. Ó, dólar continua com uma leve queda nessa manhã de terça-feira, dia 31 de outubro, último dia útil do mês. Deixa eu colocar aqui na conexão. Dólar cotando aqui a queda de 0,61. O índice futuro com uma alta 0,57. Na máxima do dia aqui, 114,480 o índice trabalhando na sua máxima, né? 0,57 Essa aqui é a variação dos papéis aqui, o último que aconteceu, a variação de ontem e nos últimos 12 meses, né? Então, dentre essa variação dos últimos 12 meses, a gente vê o setor financeiro com destaque para o Banco Pactual, uma alta de 10,45%. Lembrando que os bancos ali tem banco, por exemplo, como o Banco Bradesco, caindo 22%. O que dá diferença nisso é a própria estrutura do banco, né? O banco mais voltado para a parte de tecnologia, que está nessa proposta, são bancos hoje, tecnologia para o mercado financeiro, é tudo. Aliás, tecnologia é tudo em qualquer lugar, né, Marcelo? Tecnologia é tudo, tecnologia é vida, né? O mundo vive em função da tecnologia. Como facilitou também, né, Marco? Para quem está começando agora, eu brinco muito, é interessante você abordar esse tema de tecnologia. Eu lembro quando eu comecei a operar na Bolsa, era tudo muito manual, o risco estava sempre errado, a gente tinha distorções de preço, dormia comprado sem saber, ou dormia vendido sem saber, tinha que ligar para bater tecla e boleta com a área de risco das corretoras. E hoje, para quem está começando, está muito mais mastigado, você tem um stop automático, com certeza a tecnologia, em função do mercado financeiro, pelo menos, tem ajudado bastante o iniciante. É isso aí, Marcelo. É isso aí. Tecnologia é vida, né? Ainda mais nos dias de hoje. E a Bolsa também, né? As plataformas ali, a tecnologia beneficiou e possibilitou que todo mundo tivesse informação e cotação muito fácil, muito rápido, na palma da mão. Com os mobiles, por exemplo. Antigamente, se você contratasse uma plataforma para você ter uma cotação, era muito caro, era bem caro mesmo. Inviável, né? E até mesmo para você ter acesso à operação, era muito mais fechado. As pessoas que atuavam em bolsa, era muito mais restrito. E aí surgiu as plataformas e a alavancagem, Marcelo, é metralhadora da mão de macaco, hein? Aí deram plataforma de graça, e alavancaram todo mundo, aí virou festa. A galera meio que se perdeu em algum Deposite momento. 1.000 e ganhe 1.000, né? Nossa, era isso, deposite 1.000 e ganhe 1.000. Aí virou loucura, né? E agora o mercado está, de uma certa forma, se reestruturando, né? A gente vê que é um novo momento de mercado financeiro, tentando chamar pessoas mais capacitadas, e quem está dura no mercado financeiro é pessoas que realmente têm se preparado melhor, porque assim, não tem espaço para amador mesmo, não tem jeito. Entrou aqui sem saber o que fazer, pega, bate a carteira, como diz na gíria, né, Marcelo? Exatamente. Tem um vídeo repercutindo bastante nas redes sociais, né? Na Europa, essas pessoas que roubam carteiras, e é mais ou menos... Atencione. Exatamente. E é bem por esse lado aí. Quem começar desinformado achando que é fácil, porque é muito ilusório, né? O mercado é bonito, as plataformas lá todas coloridas, deposite 1.000 e ganhe 1.000, né? Alavancagem de 50 vezes. Quanto mais rápido você achar que você vai ganhar dinheiro, mais rápido você vai quebrar. Então, tomem bastante cuidado com essas ilusões aí que o mercado mostra. Chegar na casa da galera, atencione, 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 cuidado, atencione, te arranca, porque senão vou tomar a sua carteira. Então, beleza, Marcelo, obrigado mais uma vez aí pela sua participação conosco nessa manhã. Bom pregão para você, viu? Valeu, até amanhã, Marco. Vamos lá, gente. Vamos finalizar nosso programa indo para a reta final do pré-market. Já 1h30 quase de mercado. Perdão, de mercado? Não, de mercado a gente tem apenas 23 minutos. Só está começando o mercado. Vamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu colocar uma tela aqui para a gente ver como é que está a atuação, o saldo das corretoras, como é que está o mercado, né? Evolução no tempo aqui. Não, esse aqui, rapaz.
Estamos falando do dólar. Dólar, por enquanto, as posições no dólar... tem exposições grandes aqui. Esse aqui é o mini, na verdade, né? Deixa eu colocar no dólar normal. Pronto. Aí já diminui um pouco a exposição, né? Então a gente tem no dólar aqui, o maior vendido, uma corretora gringa. Lembrando que hoje vai ter uma defesa do investidor gringo, porque é PETAX mensal e as posições dos gringos são maiores. Então, gringo a gente fala de lá de fora, né? Gringo lá de fora, não existe gringo de dentro. E aí a gente vê aqui o índice, o dólar com um vendedor pelo BS de 1.750 dólares, a posição um pouco maior aí. Devemos ter uma defesa até às 13 horas, né? Horário que forma a PETAX. Na regra da Bolsa são 4 janelas, 1 hora em cada. Período de 2 minutos, o preço médio faz a primeira janela da PETAX, segunda e terceira, depois faz a PETAX diária. Um dia a gente pega com calma e explica como é que funciona esse mecanismo da Bolsa. Bom, trouxemos a informação do PMI da China decepcionando, as bolsas caindo, o banco japonês mantendo as taxas de juros por lá, foi a única bolsa que subiu ali por lá, a bolsa de índice Nikkei, Europa com viés um pouco otimista e a nossa bolsa acompanhando, principalmente as principais bolsas do mundo, Dow Jones, Nasdaq e S&P, que operam ainda em alta, operaram ontem, na sexta-feira, e a gente perdeu essa carona, porque mais uma vez Brasília entrou no radar do investidor e trouxe um certo temor em relação à parte fiscal brasileira, que deve ser ajustada, pelo menos o discurso, ao longo do dia, ao longo da semana, já que ontem o discurso catastrófico de Haddad mostrou que realmente não sabia o que falar, principalmente não se comprometer nessa parte fiscal. Ficou muito no disse que me disse e não disse nada. Isso trouxe mais uma vez um viés negativo para o mercado, que a Bolsa fechou com 1% de queda, mas já faz uma leve recuperação nessa manhã de terça-feira, né? Eu vou me despedindo por aqui, o pré-market vai acabando, mas a gente tem números importantes para sair lá nos Estados Unidos, 10h45, 11 horas, e você vai saber esses números na íntegra, na sequência com o BMC News, com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento, que vão dar continuidade aqui na programação da BMC. A gente vai voltar amanhã, provavelmente um dia interessante, amanhã, super quarta-feira, né, com decisões de Banco Central brasileiro, com decisão do Banco Central americano, referente à sua política de juros por lá. E esperamos, né, ter notícias positivas de Brasília, ou pelo menos que ninguém fale nada, para não comprometer mais. Assim a gente espera. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua atenção com a gente, conectados. Desejo a todos um bom dia, um excelente pregão e até amanhã. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a VX Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança.